Posso te fazer uma pergunta? Você sabe o que é isso aqui? Não. A gente geralmente estuda nas aulas de química, né? Mas nem me pergunte como que funciona, porque eu já não sei mais, não tenho a menor ideia. Já lembro de ter visto em algum lugar, mas não sei bem o que é, não. Vocês sabem o que é isso aqui? Uma tabela periódica. É uma tabela periódica. É, tabela periódica de química. Você conhece algum desses elementos aqui? É chumbo, nitro, cobre, ferro. Vocês sabem o que significa essas divisões de cores? Pra saber a razão do nome, né, químico lá. De química, né? Ah, agora sim, agora me veio na memória, eu lembro sim. É tabela periódica de química, exatamente. Né? Como vimos em teleaulas anteriores, a construção da tabela periódica foi muito importante na organização dos elementos químicos. Ao ordená-los de forma parecida com a que conhecemos atualmente, Dmitri Mendeleev criou um modo de agrupar os elementos a partir de suas propriedades. Se procuramos um elemento como ferro aqui na tabela, percebemos que em volta dele temos vários elementos, tanto na vertical quanto na horizontal, pintados da mesma cor. A gente sabe que o ferro é um metal. Então, ao observarmos a tabela periódica, a gente sabe que todos os elementos químicos que estão pintados da mesma cor que ele possuem algumas das mesmas propriedades. As substâncias formadas apenas por elementos químicos do grupo dos metais são as chamadas substâncias metálicas. Na tabela periódica, existem vários elementos que não são metais, e eles formam a maioria na tabela. Da mesma forma que os metais, esses elementos também se combinam entre si e formam muitas das substâncias que estão à nossa volta. Uma propriedade comum a essas substâncias, que são formadas por elementos que não são metais, é a sua baixa capacidade de conduzir eletricidade. Exemplos dessas substâncias são a água, o ar e a glicose que encontramos nos açúcares. Mas quando esses elementos químicos não metais se combinam com um metal, eles formam um outro tipo de substância. Eles formam as substâncias iônicas. Exemplos de substâncias iônicas são o sal de cozinha, o bicarbonato de sódio e a cal. Na sua maioria, as substâncias iônicas têm alto ponto de fusão, frequentemente se dissolvem em água e são más condutoras de eletricidade no estado sólido. Porém, se tornam boas condutoras quando fundidas ou dissolvidas em água. Quer dizer que se eu colocar sal dentro dessa água, ela vai ficar boa para conduzir a eletricidade? Impressionante, né? E como isso é possível? A água é uma substância e o sal é outra substância. Essa nova mistura vai ter propriedades diferentes. Inclusive essa de conduzir eletricidade. Bom, agora que eu já terminei o concerto do rádio, você vai poder ouvir música novamente enquanto prepara a comida. Acho bom. Será que esse metal da solda é metal mesmo? Com certeza. Eu até testei com as minhas pilhas para ver se tudo funciona. Pilhas? Esquecemos as pilhas. A pilha, que usamos comumente em aparelhos eletrônicos, é um tipo de gerador elétrico cuja energia é obtida através de processos químicos. A bateria que utilizamos em carros e motos também é um tipo de pilha. Ou melhor, a bateria é um conjunto de pilhas ligadas em série. O chumbo é o principal componente das baterias de automóveis. Pela sua importância, vamos pensar um pouco mais sobre ele? Vamos pensar um pouco. O chumbo é um metal utilizado há cerca de 7.000 anos. Os romanos o associavam ao deus Saturno. Como é um metal com baixo ponto de fusão, muito maleável e resistente à corrosão por ácidos e ao ar, ele tem sido utilizado nas mais variadas aplicações. Os romanos o utilizavam em encanamentos de água. Atualmente, ele é utilizado em diversas aplicações, como baterias de automóveis e proteções contra raio-x. Hoje, sabe-se que o chumbo é um metal tóxico
que pode se depositar em nosso organismo e causar diversos problemas de saúde, conhecidos pelo nome de saturnismo. Por esta razão, o chumbo não pode ser depositado no ambiente e os encanamentos de água não podem mais ser feitos com ele. E o chumbo é tão perigoso que pode causar alterações no sistema nervoso, danos ao cérebro e até causar abortos. Por isso que os materiais que contêm chumbo não devem ser descartados ao ambiente. Eles devem ser reciclados. Veja se é possível. Fiz o mais difícil e esqueci justamente as pilhas. E pra gente não esquecer nada, antes de saber se o conserto deu certo, que tal uma revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, aprendemos que tudo à nossa volta é composto de substâncias e que todas as substâncias são compostas por elementos químicos. Relembramos como os metais se comportam no estado sólido e no estado líquido com relação à condução de eletricidade. Descobrimos que a combinação dos metais com os elementos químicos que não são metais resultam em um outro tipo de substância, as substâncias iônicas. Por fim, entendemos como funcionam e do que são feitas as pilhas e baterias. Agora tudo voltou ao normal? Tá tudo ótimo. E muito obrigado por tudo. Então eu já me vou. Nada disso. Hoje o almoço é por minha conta. Depois de tudo que aprendemos hoje na nossa teleaula, precisamos repor as energias. Até a próxima teleaula. Tchau.